Existe um país que, desde a Segunda Treta Mundial, ele foi considerado a polícia do mundo. E ele tem tirado grande proveito dessa posição. Com uma política pesada de boicotar todos aqueles que se opõem ao seu sistema imperial, mas disfarçado de mocinhos e democráticos, o mundo vem baixando a cabeça para os seus desejos. Lá nós acreditamos que se encontra a fonte, a origem de muitas organizações secretas que supostamente desapareceram, mas que na verdade sobreviveram e se concentraram. E hoje continuam operando seus planos de diversas maneiras sem que as pessoas percebam. A dica do nosso querido irmão Silvio Almar Ramos não deixa sombra de dúvida. A imagem que contém a matéria acredito que fala mais do que 1000 palavras. Para você que vai se perguntar, Davi, que gota serena é isso? É uma estátua pró-aborto com chifres e aspecto satânico que foi colocada no Tribunal de Nova York. Exatamente isso, família. Para aquelas pessoas que dizem que os crentes, os evangélicos, os cristãos, os católicos e etc. vê o demônio em tudo e ficam demonizando causas por causa das suas próprias crendices, aí vem uma imagem dessa para jogar na cara dessas próprias pessoas que infelizmente não despertaram ainda. Essa é uma notícia recente, família, de 1/2/2023, e ela foi espalhada por diversos meios de comunicação que relataram a mesma coisa, sobre essa singular estátua de bronze com aproximadamente 2,5 metros de altura. Veja que não é qualquer coisa, não pode ser qualquer coisa. Ela foi colocada em cima do Tribunal de Justiça do Distrito de Flatiron, em Nova York. E muitos despertos, muitos cristãos, assim que bateram o olho, já classificaram mesmo lá como uma homenagem velada a Ra-Satã. Essa estátua, meus irmãos, ela também se destaca pelo seu tom dourado. Ela está colocada ali, aquela outra que está do lado dela, é de Justiniano. A história recorda dessa figura como Justiniano o Legislador, governante cristão que reinou em Constantinopla até 527. Também existe, próximo a essas estátuas, essas duas estátuas, outra de nome de Zoroastro, o famoso filósofo iraniano que com suas ideias deu origem ao zoroastrismo, religião que dominou a antiga Pérsia. Antes, no local onde hoje se encontra essa estátua abortista com chifres e ramos em vez de membros, existia uma de Maomé, que foi retirada em meados do século passado, a pedido de um grupo muçulmano que dizia que a sua religião proibia representações do profeta. Dê uma boa olhada nessa imagem, meus irmãos, que você vê que de fato é uma coisa pesada, né? Não é o tipo de coisa que você levaria para sua casa. O nome dessa estátua, ela se chama No, ou Agora. Quer dizer, é o tempo dela, as outras passaram. Por isso mesmo é que ela tem esse tom dourado, para se destacar das outras. O nome dela, em português traduzindo, seria Agora, No. A autora dela é uma paquistanesa de nome Shazin Sikander, que apresenta como uma homenagem ao aborto e a falecida juíza da Suprema Corte, Ruth Bader, promotora do aborto em suas decisões. A escritora paquistanesa de No, Agora, afirma ser uma estudiosa dos estilos clássicos e peças, alguns dos quais ela transforma dando-lhe inflexões feministas modernas, e este seria o caso de No, que também significa, segundo a sua autora, que é agora que se deve lutar a favor do aborto. Então o trabalho dela, meus irmãos, é pegar essas entidades malignas e colocá-las apresentáveis. Tudo se resume a crenças. Não interessa se você olha para a entidade e diz, olha, Davi, eu acho que isso aí é só um pedaço de ferro, um pedaço de bronze. Não interessa, família, a minha opinião nessa questão. O que interessa aqui é que as pessoas que acreditam nessas coisas, praticam essas coisas, estão implementando isso através de lei na sociedade. É levantadas as bandeiras das mais lindas possíveis e vai colocando isso no nosso meio, tornando crime até você ser contra. Em nome da inclusão, se você diz, não, eu não queria ver isso aí, você está discriminando os outros. Mas as práticas dessas coisas, e tem documentários, inclusive, eu acho que ainda deve ter no nosso canal, né, mostrando como os crimes mais bárbaros estão envolvidos com esse tipo de coisa, isso baseado em fatos, e nós traduzimos um desses documentários que tem milhares pela internet se você procurar. Agora, se você sair atrás, uma coisa que vai chamar a sua atenção vai ser que
são todos antigos. Não tem nenhum recente. Porque ninguém mais é louco de fazer. Porque tudo é jogado para esse lado. Já que não dá para combater, a gente até colocou aqui, né, um vídeo onde eles falavam, olha, nós não podemos atacar seu Zé da venda. Mas se nós taxarmos o seu Zé da venda, nós não precisamos mais nos referir a ele como Zé da venda. Zé do açougue, Zé da padaria. Nós podemos taxá-lo como preconceituoso, criminoso. E por aí vai. Se você escuta no rádio, na televisão, olha, prenderam o seu Zé da padaria, você vai dizer, que absurdo, prenderam o seu Zé da padaria. Agora se disser, prenderam um cara que disseminava ódio. Aí você vai dizer, já prenderam tarde. Você não quer nem saber o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Você já diz, merece. E o sistema sabe disso, é por isso que classifica dessa maneira. O crime da pessoa mesmo, muitas vezes foi somente não concordar com isso ou com aquilo. Eu estava vendo uma matéria recentemente, família, e estavam dizendo que estão indo para cima do Siqueira Júnior. E ele pode pegar de 2 a 9 anos, por causa daquelas brincadeiras que ele faz lá no programa dele. E disse que assim como ele, tem mais de 1000 programas espalhados pelo Brasil que serão investigados e serão punidos, justamente para dar exemplo a toda a sociedade a não fazer o mesmo que eles. Já está na lei, é uma coisa que está sendo, não, está na lei, mas não vamos levar tão a sério assim, mas eles vão cobrar, e a partir do momento que alguém cobrar, vai ter que ser feito porque está na lei. A própria autoridade, o próprio juiz que senta ali diante daquilo, ele não pode tomar outra decisão fora do que está ali na lei, ele precisa aplicar a lei. Ele pode tentar até dar uma aliviada, mas jamais ignorá-la completamente. E as pessoas não se dão conta, meus irmãos, dessas coisas que vão sendo aprovadas aos poucos. Quando pensam que não, vão ser vítimas justamente disso. Falando ainda da estátua, família, essas divindades pagãs, essa que homenageia o aborto com chifres e braços que parecem mais cobras, se você prestar bem atenção, dá uma olhada de novo para essa imagem. Olha se esses ramos, né, que seriam os braços dela, não podem ser também cobras. Não é sem razão, meus irmãos, que as pessoas afirmam, os próprios americanos disseram que essa escultura é uma amostra fiel, sem véu, que vai se espalhando por diversos lugares públicos do mundo, exalando descaradamente um misticismo, uma espiritualidade com sinal negativo, com uma referência literal ao inferno. E o pior é que quanto mais pessoas acharem essa uma boa ideia, forem seguir, forem atrás de descobrir quais eram as práticas que agradam essas entidades, elas vão descobrir o mal e passarão a praticar isso. E esse é o grande problema dessas coisas. Não dá para tratar, meus irmãos, certas práticas como coisa normal, porque infelizmente elas vão levar pessoas muitas vezes a cometerem crime. A verdade é essa. E é engraçado que é colocada essa estátua, né, pra gente encerrar aqui, e muitos países hoje querem proibir quaisquer manifestações religiosas em locais públicos, né? Vários países estão com essa, principalmente quando se trata do cristianismo. E ao mesmo tempo, referências a entidades sombrias, eles querem colocar bem diante de toda a sociedade. E aí eu pergunto, meu irmão, qual é a coerência disso? Ainda mais sabendo que a maioria dos estados foram criados e fundados com os alicerces cristãos. E agora, meu irmão, eles vêm com essa. Então isso aqui entra mais uma vez, meus irmãos, no contexto geral dos sinais que nós estamos observando. Eu já disse, você quer ignorar, quer levar a vida como se tivesse tudo comum, como sempre, a pessoa tem todo o direito de fazer isso. Mas os sinais estão aí, meus irmãos. Eles são claros, eles são evidentes e são até simples de qualquer um perceber. Essa mesmo não tem o que explicar. Não tem o que explicar. Você bate o olho e você já identifica o que é. Eu lembro que antigamente, né, por exemplo, a imagem de George Washington, tão famosa, que também é idolatrada lá, eu precisava estar explicando, comparando, olha, a posição das mãos. Lembra que a gente fazia essas comparações antigamente? Hoje não precisa mais, família. Hoje é exposto. Eles não escondem mais. E além do mais, quem fala está arriscado em incorrer em crime. Veja como os tempos realmente mudaram, meus irmãos. Não há o que discutir sobre os tempos que estamos atravessando. Enfim, meus irmãos, reforce sempre a sua fé, ore,
Porque a realidade é essa, meus irmãos. Esses são os tempos trabalhosos. Se são 100 anos, 200 anos, 500 anos, 10 anos, nós não sabemos. Eu não fico aqui como relógio apontando, querendo ser um profeta. Olha, daqui a tantos dias. Não. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então se vai ser 100, 200, 1000 anos, não sei. Mas que aqui é o início, eu não tenho dúvida. Deixa a tua opinião aí. O que é que você pensa vendo tudo isso? Eu faço questão de ler o seu comentário, até porque ele ajuda a enriquecer o nosso conteúdo. E nós voltamos com 2 vídeos. Eu estou postando um pouquinho mais tarde de manhã, 9h30 da manhã, tá certo? E o outro às 17h45. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Conto com vocês. Um abraço e fui!